Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Diante de um Santos que oferece oportunidades nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia escapou de mais um vexame na Arena Fonte Nova. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Cássio Cardoso, nesse programa que tem a direção do nosso querido Alan Roberto. Meu querido Cássio, sempre uma alegria, meu irmão, fazer um programa aqui com você, mas eu imagino que as circunstâncias também tenham afetado aí o seu humor. Afinal de contas, como eu falei brevemente ali na abertura, nessa 13ª rodada da Série A, o Bahia recebeu a equipe do Santos, que está longe de ser um adversário capaz de impor um nível de dificuldade mais desafiador para esse elenco do Bahia. E a gente viu um Santos que dominou a partida no primeiro tempo, fez 2 gols de pênalti, que, na minha visão, são pênaltis indiscutíveis. Acho que Pulga foi no pé do jogador do Santos, né, de forma atabalhoada, tentou pegar na bola, mas atrasado, então acertou o pé do adversário. E na leitura desse momento, aquele lance do cruzamento, onde a bola pega na mão do defensor do Bahia, é um lance claro de pênalti. Então o Santos faz um 2-0 de forma inquestionável, né? E no fim das contas, por mais que o roteiro sempre seja muito importante, e acredito, Cássio, que a reação final na Fonte Nova é prova disso, aquela mescla de vaias e aplausos, por conta da forma como o Bahia conseguiu buscar o empate, construir o empate, deixa esse asterisco em relação à narrativa, em relação ao contexto, ao roteiro do jogo. Mas, para mim, o que pega mais é que, de fato, o Bahia escapou de mais um vexame diante de sua torcida, né? Pois é, meu irmão, um abraço, viu, Celso, para você, um abraço para a Alan, que nos acompanha, para todo mundo que está assistindo nesse exato momento. Vou emular meu querido Ravel aqui, pedir para todo mundo deixar o like aí, espalhar o link. Por favor. E seguir nossos canais Nordeste 45, Podcast 45, que, meu irmão, 12 anos já dessa brincadeira, né? Já, meu Deus. Para nossa alegria, para nossa sorte. E também, pô, aí eu tenho que fazer essa rasgação de seda contrário, porque o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no BFC é de tirar o chapéu, um trabalho de muita competência, de muito profissionalismo, muita seriedade, humor na dose certa e horários britânicos, cumprimento de horários britânicos. Essa parte foi boa tapa. Mas eu tenho certeza que essa inspiração da gente tem muito também do que vocês fazem. Não à toa, a gente fica querendo lembrar todo mundo para uma participação lá, porque vocês são incríveis e eu fico muito feliz, falo sempre, de poder fazer parte aqui do grupo dos 45, porque é uma referência para mim, uma alegria, é realização de sonho também. Celso, eu concordo plenamente com você, o Bahia evitou um vexame, mas o Bahia não evitou um grande prejuízo. E não conseguiu escapar desse espiral negativo em que se enfiou. E me desculpe, Celso, sem nenhum tipo de justificativa para isso. O Bahia não tinha nenhum tipo de obstáculo maior, como, por exemplo, um calendário pesado, como uma quantidade absurda de desfalques,
O Bahia viveu o que se chamava a paz terrível. Não tinha espaço para você não fazer o seu melhor. E quando a gente pega ali um cenário do Bahia contra Palmeiras, perde, Mirassol ganha, Flamengo perde, e você faz ali uma conta de chegada, diz assim, pô, o Bahia perdeu 3 jogos, 2 dos últimos 3 jogos, você pondera por conta do nível dos adversários. E no caso do jogo contra o Palmeiras, você pondera também o contexto. Sim. O jogo que o Bahia poderia ter vencido. Mas o Bahia talvez tenha se acomodado com isso. O Bahia tem essa característica, é curioso. Ele tem o hábito de se acomodar com os quase sucessos. Isso tanto em relação a jogos, quanto em relação à dinâmica dentro de um jogo. O Bahia se acomoda com quase sucessos quando começa bem contra os adversários na Fonte Nova, bota uma bola na trave ou perde uma chance, e acha que a bola vai entrar de qualquer jeito, a qualquer momento, e baixa a rotação, trota. Isso aconteceu contra o Remo, isso aconteceu contra o Santos, e contra Remo e contra Santos, isso aconteceu enquanto o Remo e Santos estavam encaixando as suas respectivas propostas, que eram idênticas. Subir uma marcação individual, bloco médio, deixar a bola com o zagueiro central do Bahia. Mas isso o Orrings fez também. Isso outros times vieram enfrentar o Bahia e fizeram. E eu fico, assim, deveras incomodado em perceber o quanto os times sabem o que o Bahia vai fazer, mas o Bahia não sabe o que os times vão fazer contra ele. Algo está sendo mal feito. Porque não foi uma novidade. Não foi uma surpresa que o Cuca preparou para o Rogério Ceni, gente. Os caras estão fazendo de maneira recorrente, é quase como se fosse um manual de utilização. Vai jogar na Fonte Nova, os caras baixam um PDF. E diz, faça um bloqueio central, marcando individual. Se Juba for para o meio, você vai para o meio. Foi o que o Gabriel Bom Tempo fez hoje pelo Santos. Se não deixa a bola circular por dentro, que os caras não vão ter o que fazer, e o Bahia não soube o que fazer com o Santos. O Santos que veio hoje para a Fonte Nova veio fragilizado. Sabe quantos jogos o Santos ganhou fora de casa na temporada, Celso? Quantos? Pelo Campeonato Paulista contra o Noroeste. Muito, muito abaixo. Como falei, é um time de desafio técnico muito baixo para o Bahia. Muito. E esse time veio desfalcado. Ele não teve o Gustavo Henrique, que é o Gustavinho, não teve o Igor Vinícius na lateral direita, não teve o goleiro Brazão, que fez falta para o Santos, a gente percebeu, não teve o Neymar, que se tivesse o Neymar em campo com o espaço que o Bahia deu, se tivesse o Gabigol em campo com o espaço que o Bahia deu, porque eu não acho que os substitutos de Neymar e Gabigol fizeram grande coisa, não. Tassiano fez um jogo discreto e o Rony fez um jogo horroroso. Isso. E aí, o Bahia teve essa misericórdia. E ainda assim, esse Santos fragilizado, esse Santos pouco... com jogadores... O Álvaro Barreal, ele ia para o jogo. Não foi, sabe por que ele não foi? E foi o Rony, porque ele teve uma disposição estomacal. O Santos foi perdendo o jogador. O Rony está voltando de lesão. Né? O João Schmidt está voltando de lesão. O Santos não tinha... bastava o Bahia ser um time equilibrado com sua relação de competitividade, de atitude. E eu vou lhe dizer, na leitura pré-jogo do seu técnico, o Bahia tentou fazer um controle de carga com Everton Ribeiro. Rapaz, e Rogério Ceni resolve... O Rogério Ceni não estava à frente do time hoje no campo. Suspenso, né? Suspenso. Essa suspensão de Rogério Ceni, eu quero abrir um parêntese. Eu acho que ela abre um precedente perigoso. A frase, não reclama da de David Duarte, acho que foi justo. Concordo. E a de Cadu Santoro, eu também acho que não dá para você ameaçar o árbitro e nunca apitar. Mas Rogério Ceni dizer que a arbitragem foi uma vergonha, não me parece algo passível de uma punição. Exatamente. Se a frase que levou essa punição foi essa, e isso precisa ser revisto porque abre um precedente perigosíssimo. Muito, pô. Porque você meio que encerra qualquer tipo de recurso que os profissionais do futebol, que são os protagonistas de todo esse setor, de todo esse mercado, né, da bola,
tudo que envolve esse setor econômico, eles ficam impossibilitados de qualquer recurso para mostrar algum tipo de indignação, algum tipo de insatisfação. Como é que vai fazer? Exatamente. Com algo que faz parte do jogo. Você falar respeitosamente, eu acho que é o mínimo que se deve esperar. É o mínimo. Exatamente. Eu acho que você colocar a lisura do jogo em xeque, como fez, por exemplo, o David Duarte, ok. Mas você fazer uma crítica mais fervorosa, mais respeitosa, você falar que é uma vergonha, isso acontece, gente. Exato, não é partir para cima do árbitro, xingar, botar o dedo... O trabalho foi vergonhoso. Exatamente. Isso é legítimo de ser dito. Enfim, por causa disso, o Rogério não estava à frente do campo, mas ele mexeu na escalação, é ele que determina a escalação. E ele resolve colocar Michel Araújo, meu irmão, que não entrou em campo em 2026. Ele resolve... Aí o Bahia teve, eu vou falar isso com todo cuidado, até porque Acevedo não merece crítica. Mas Acevedo tem seus limites. Michel Araújo, Kike Oliveira e Acevedo no mesmo lado. Amigo, a capacidade de raciocínio, de oxigenação no cérebro dessa galera é muito, muito baixa. E aí, às vezes você precisava de um momento de lucidez e os caras parecia que ligavam um motor de popa e ia com esse motor funcionando em linha reta. Complicou muito o jogo do Bahia. Mas não são eles os grandes responsáveis. O responsável é Rogério Ceni. O responsável é quem não consegue fazer o Bahia ser diferente, enxergar que existe... E fica muito penso ali do lado direito, né? Muito. E num formato que parece uma coisa assim, pica-pau. Fica batendo na madeira ali, meu irmão, não tá saindo, não tá entrando. Então o Bahia não conseguiu finalizar, o Bahia não conseguiu chegar. O lance mais perigoso do Bahia no primeiro tempo foi um lance que já estava 1-0 pro Santos, foi um lançamento pro Pulga, que bateu, falha dos zagueiros do Santos ali, e ele bateu, a bola chegou a raspar um travessão. Mas além de ser um Bahia com dificuldade para criar, lento, previsível, preso, encaixotado, era um Bahia vulnerável, porque eu não vou criticar a ideia de você transformar Juba em um meio campo. Não mesmo. Eu acho que tá ok. Mas todo mundo sabe que se Juba faz isso, você tem uma vulnerabilidade ali. É do jogo, cobertor curto. Mas os caras aproveitam e eu não vejo ali uma reação a isso. O Santos teve o primeiro pênalti claro, sofrido pelo jogador do Santos, que o Eric Pulga chega com uma carreta desgovernada, dá um carrinho desnecessário e comete o pênalti. O Santos vai com o Roleza e faz 1-0, lado esquerdo. Depois, o Bahia fica com a bola, tem esse lance, não cria. Quando o Santos escapa com o Tassiano, vem um cruzamento de novo, mesmo lado, e Mingo. A gente vai falar de desempenhos individuais, mas vai ser muito vermelho, né? Vai. O campinho vai ficar colorado. Sangrento. Porque sangrou os nossos olhos, né? O Bahia. E aí a gente lacrimejou em campo. Porque e Mingo, velho, estourou o limite de crédito também. O cartão de crédito de Mingo já foi. Tá bloqueado. Não dá. Pênalti tosco. Vão ter gente dizendo assim, mas foi meu irmão, um movimento não pode ser movimento de quem vai bater asa e voar, pô. O braço dele para trás. Eu não tenho muito aberto para trás. Não tenho nenhum tipo de ressalva à marcação dos pênaltis por parte do Ramon Abate Abel, que foi inclusive lembrado nos dois lances pelo VAR, tá? O VAR que disse assim, vai olhar e corretamente, zero reclamação, zero motivo para chiar. O Santos vai para um 2-0, Celso, no intervalo do jogo. Um 0-2, né? Perdão, o Santos vai com 2-0, isso. Santos vai com esse 2-0 sem ter feito muito, meu irmão. Isso. Ter feito nada além de um bloqueio, marcação individual, com os caras errando muito, com o Rony matando o Cuca de raiva, com o lateral direito tentando jogar, mas não conseguia, com um bom tempo apagado porque estava colado em Juba, e ainda assim, um 2-0, um time que só ganhou um jogo fora de casa, que veio todo desfalcado, botou 2-0 no Bahia. O Bahia, do outro lado, despedaçado emocionalmente, e não parecia ter nenhum tipo de estrutura tática ou técnica para reagir. A torcida, evidentemente, perdeu a paciência. O que o Bahia fez quarta-feira contra o Remo, isso não vai ser apagado tão cedo, e não sei se será. Porque o Bahia não vai reagir. Isso não é pagar de Nostradamus. Não existe nenhum tipo de elemento
que faça eu olhar assim, projetar o Bahia revertendo 2 gols de diferença fora de casa contra o Remo. Por mais inferior tecnicamente seja o Remo. E às vezes eu falo isso, o torcedor do Remo se chateia. Mas eu vou dizer, o Remo só ganhou um time de Série A a temporada toda. Esse time foi o Bahia, ele ganhou 2 vezes e fez 7 gols em 2 jogos. Diz mais sobre o Bahia do que sobre o Remo, gente. Diz mais sobre o Bahia do que sobre o Remo. Então, sem dúvida. Quando o Bahia perde o que perdeu para o Remo, porque a Copa do Brasil era um horizonte que você sonhava assim, porra, vamos dessa vez finalmente fazer uma campanha decente. Não vai. Vai morrer na. Tá difícil reverter. Não vai, pelo que você está vendo agora de performance, é difícil você reverter, porque você sabe como o Remo também vai se sentar, de certa forma, em cima do placar que ele conseguiu construir na ilha. Já botou o jogo contra o Cruzeiro hoje no Baenão, com um gramado horroroso até, que o Arthur Jorge perdeu, né? Mas botou tá fazendo o que pode para dificultar. E aí eu tenho o quê para achar que o Bahia vai virar lá? Nada. Inclusive, o nosso querido Pedro Pereira, o Pedro Queiroz, do EC Bahia Números, que faz o Power BI, aí, ele colocou uma estatística terrível. O Bahia nunca virou um cenário como esse em competição regional, internacional ou nacional. Nunca. Então, assim, virou uma vez em Campeonato Baiano, uma decisão contra o Vitória da Conquista. Então, é uma eliminação que é questão de tempo. Então, o que o Bahia apresentou nesse primeiro tempo foi uma extensão desse time que eu brinquei. Tem uma hora que você começa a coringar, né? Você se irrita tanto que você começa a coringar para levar para o humor sarcástico, até para não ir para uma coisa agressiva, pesada, carregada. Eu estou chamando, existe a galera que briga pela alcunha de Clube do Povo. Eu estou aqui batizando o Bahia de Clube do Fofo. É um time fofo. Todo mundo gosta de ver o Bahia jogar e todo mundo, em algum momento, botou uma pressãozinha. Botou uma pressãozinha, ele, opa, não vou fazer, não vou machucar aqui, não. Meu adversário, eu não vou machucar meu adversário. Eu não vou resolver jogo. Eu não vou pegar um time vulnerável e vou deixar ele em crise, não. Não. O Bahia não sabe fazer isso. O Bahia não sabe ser protagonista. E aí, essa semana, que era uma semana para você afirmar que as derrotas contra Palmeiras e Flamengo foram porque os adversários são os mais poderosos do continente, elas, na verdade, não podem ser atenuadas, porque o Bahia pegou Remo e Santos em casa. Remo que não ganhou nenhum jogo fora de casa da Série A, até pegar o Bahia. E foi pela Copa do Brasil. O Santos que não ganhou de ninguém fora de casa. O Bahia estava perdendo os dois, porque tomou 3-1 do Remo e estava tomando 2-0 do Santos. E aí, no segundo tempo, quando o Rogério barra Charles Embert faz as trocas, uma troca ok, né? Bota o Gilberto, desloca o Acevedo para dentro, como terceiro zagueiro central, e o Everton Ribeiro no lugar do Michel Araújo, que estava jogando pedra em Santos. Não no Santos, em Santos. E aí, se fosse no Santos, antes fosse no Santos, antes fosse no Santos, exatamente. E aí, faz uma coisa que parece meio óbvia, que lá o Barcelona de Guardiola fazia, né? Que é você botar um zagueiro baixo, acho que foi o Guardiola, na época do Guardiola, Mascherano. Isso, e você bota o time para jogar, porque um sobra. Um sempre sobra. E normalmente é o zagueiro central. E aí, Mascherano saia com a bola. Aí ele fez isso com o Acevedo. E aí o Bahia, ele teve uma atitude mais urgente, né? Com Everton Ribeiro, a lucidez melhora um pouco. Aliás, melhora muito. E olha que ele nem fez um grande jogo de novo. Tem 3 jogos que ele vai mal. O Flamengo ele foi mal, o Remo ele começou bem, foi mal. E hoje também não foi grande coisa não, errou bastante. Mas ele tem um nível de lucidez que ninguém acompanha no time. Então o Bahia teve um pouquinho mais de posse ali, perto da meta. E o Santos facilitou demais. O Santos só quis não jogar. O Bahia deu espaço. Gilberto deu dó. Quando o Bahia perdia a bola, Gilberto não tinha a menor condição de recompor. A menor, lateral direito. E o Santos com muito espaço. O Santos saiu na cara do gol. E Léo Vieira defendeu. Depois teve Lautaro, já no 2-2, que perde uma chance inacreditável.
muitos contra-ataques e muita imperícia do Santos, e a própria postura do Santos para descer muito e chamar o Bahia foi muito ruim. Mas observe que nesse período o Bahia não conseguiu finalizar. A primeira finalização do Bahia já sai perto dos 25 para 30 minutos com a cabeçada fraca do Acevedo na cobrança de escanteio. Isso. Que aí o Diógenes leva. Aí vem a falta. Né? Já era assim, o Juba cobra a falta. O Juba tem um histórico interessante contra o Santos, né? Fez gol ano passado, de longe. Ancelotti vendo aqui, inclusive. 2-0 que o Bahia aplicou. Fez gol na partida de ida, com o 2-2 lá na Vila Belmiro. O último gol foi dele, empatando no final. E aí, hoje, ele pega a bola para bater uma falta, bateu uma falta boa, a direção do gol, mas não foi indefensável. O goleiro falhou, o Diógenes. Dá aquele passinho para frente, né? O passinho para frente foi juvenil, né? É novo, inclusive. E aí tomou um gol que acendeu uma fagulha de esperança no Bahia, na torcida, para usar suas últimas energias ali para tentar buscar um empate. E isso aconteceu. O Santos não reagiu a isso, continuou querendo proteger sua vantagem. Repita, um Santos que não ganhou nenhum jogo fora de casa, na competição nacional e internacional, que só ganhou do Noroeste esse ano, que estava desfalcado. Esse Santos, ele estava tão preocupado que ele ficou lá atrás na casinha. E aí veio uma saída, depois de algumas trocas que Charles fez, Rogério, Pulga foi para a direita, o Everaldo, o Juba ficou com ponta pela esquerda, Everaldo e William José dentro da área. O passe de Gilberto pro Pulga foi ruim na hora do gol. Pode ver, é esticado. O Pulga vai na linha de fundo como se não tivesse mais solução para dominar. Isso. Ele joga lá para a área. A bola, quando a bola é esticada para Pulga, você sente que perdeu a jogada, né? Perdeu a jogada. E aí o cruzamento também é meio balão ali. Ele joga para ver o que é que dá, mas o William José foi bem. Aí cabeceou para fazer o gol de empate. Pode observar, depois que o Bahia empata, o Santos sai um pouquinho mais. O Bahia não consegue ficar com a bola, não, pai. O Bahia teve uma chance com Acevedo, depois com a bola chutada para o William José desviar na barreira, ele pega a sobra dentro da área e bate. Aquela bola. É porque não tem o cacoete, não tem a obrigação, né? Bateu de qualquer jeito, mas clareou, né? Clareou, dá para virar o jogo. E o Santos acabou tendo essa chance com o Lautaro também, mas o Santos começou a chegar. O Santos começou a ter mais bola, a administrar a bola pelo lado esquerdo do seu ataque, em cima do Gilberto, do Everton Ribeiro, que tomou cartão, inclusive fez falta em sequência. E escondeu a bola do Bahia, e aí o lançamento para Everaldo, não sai nada. Bola para o Ian José, o zagueiro chega na frente. O Bahia não deu mais pressão no Santos. Quando o Santos resolveu sair de trás, porque já estava com um empate consolidado. Então, não dá para dizer que o Bahia... Dá para dizer que o Bahia reagiu, dá para dizer que tem algum mérito nessa reação, mas não foi um bom jogo do Bahia em momento nenhum. Não foi. Condicionou o jogo, foi o Santos, o limitado Santos de Cuca, desfalcado, condicionou o jogo a partir de sua própria atitude. Eu diria até que Cuca contribuiu ali decisivamente. Instantes antes do gol de empate, ele decisivamente. Deu uma E eu comentei aqui, Celcinho, num grupo de amigos, quando ele faz isso, que eu lembrei da Libertadores de 2020, ele treinando o Santos, que o jogo estava indo 0-0, o Santos não estava sendo ameaçado, ele causa um quiprocó do lado de fora, causando ali uma discussão, não sei o quê. O time desconcentra todo, na sequência... Desconcentra todo, pô. E ele mexe. Vem cruzamento e Breno Lopes faz o gol. Exatamente. E aí ele fez essa confusão, foi a hora que o Bahia acabou aproveitando, fez o gol de empate. Mas é uma contenção de dano. Uhum. Não é nada além disso. É o que eu falo do roteiro, né? Porque se eu falar que, porra, o Bahia pegou aqui um 0-2 no primeiro tempo, buscou um 2-2, teve chance de virar, é um roteiro. Mas quando você vai enxergando ali as camadas, é contenção de dano. É contenção de crise. É mitigação mesmo. Isso. E aí eu vou lhe dizer, não dá para que, apesar de ser um empate, esse jogo não seja tratado como uma derrota. Uhum. Se o Bahia não estiver tratando esse jogo como uma derrota, o Bahia está entendendo errado o seu papel na Série A. O Bahia não tem calendário exigente, o Bahia não tem grandes desfalques. O Bahia trabalha em paz, todo mundo recebe seu salário, o clube é organizado.
Então, Rogério, jogadores, direção de futebol, do Cadu Santoro, todo mundo tem que fazer mais. Todo mundo tem que fazer mais. Cada jogo de Campeonato Brasileiro tinha que ser uma decisão. Um jogo de Copa do Brasil tinha que ser uma decisão e o Bahia entra. O Bahia é um motor muito potente, Celso. Sabe por quê? Ele vai da displicência à depressão em fração de segundos. É inacreditável. No momento, ele está absolutamente displicente porque ele está dono da razão. De repente, essa displicência não dá em nada, evidentemente. Quando o fumo entra, o time se desespera. Eu acho fantástico. É uma imaturidade. Aí acelera. É uma maturidade em 2 camadas, mas acelera errado. Porque já está abalado, o emocional está abalado. Ou você está super confiante, ou você está com a confiança no chão. Você não consegue ter um equilíbrio, uma equalização ali para poder competir em alto nível. Então, assim, eu estou descrente do Bahia nessa temporada. Eu acredito que o Bahia vai chegar no dia 31 de maio na paralisação para a Copa. O último jogo é contra o Botafogo aqui em Salvador. O Bahia vai chegar no meio da tabela, eliminado da Copa do Brasil. Faltando apenas os jogos da Série A, num clima muito, muito melancólico. É isso que eu imagino com o que o Bahia está apresentando. E se isso acontecer, eu espero que, a título até de você salvar financeiramente, né, o restante da temporada, porque se o Bahia largar, ficar no meio da tabela, o torcedor não vai ficar vindo para estádio e botar 35, 40 mil toda hora, não. O preço do ingresso está caro, os produtos do Bahia estão caros. Existe um acordo aí, né? Acordo tácito. Uhum. O Grupo Sítio, a gestão do Bahia sobe o preço das coisas, o torcedor espera o quê? Ver um Bahia diferente. Exatamente. Que ganha. Você espera ganha uma performance. Aí eu, beleza, tranquilo, eu topo. Eu vou pagar seu cheque-in, cara. Me entregue. Eu vou pagar. E essa relação virou essa. Eu vou pagar seu estacionamento de R$84. Vou. Mas você me dê um time caro e competente. Me dê a alegria para isso. Porque se for para você dar as mesmas refugadas que o time e a associação dá, o torcedor vai fazer essa conta. E a cobrança vai vir maior. A cobrança não adianta nada. Eu não estou dizendo que adianta. Eu não estou dizendo que vai mudar alguma coisa. Mas eu estou dizendo que o torcedor, se perder o interesse, se essa conexão cavar, o Bahia vai tomar prejuízo. Exatamente. Vai tomar prejuízo. Esse é o ponto. Não estou querendo conquistar ninguém ou convencer ninguém pela emoção, não. Quem está aí à frente, e a gente sabia disso, e às vezes isso pragmático, é negócio. Mas aí eu estou falando pela ótica do negócio mesmo. Também. Se a torcida do Bahia se distanciar, se ela perder pontos de interseção, a temporada vai ser desastrosa para o Bahia financeiramente. Você arranha seu principal ativo, velho. Acabou. Exato. Acabou. Exato. O Bahia lançou um uniforme do povo, clamou, e o uniforme e a camisa. E a camisa mais barata do torcedor é quase R$400. Que clamor é esse que o povo tem? De pagar por uma camisa melhor, mais barata, para poder oficial, para não estar buscando algo na pirataria, né? E poder estar ajudando o clube. Nessas condições você alimenta a pirataria. É o que acontece. E outra, não acho que as coisas estão causa e consequência. Eu só acho que essa certa displicência está interligada. Sim. Eu acho. O Bahia foi displicente com o seu uniforme contra o Remo. Quando você bota a camisa tricolor, o padrão estético do Bahia é calção azul, meio vermelho. A título de desejo de vender o short branco, o Bahia botou short branco, meio branco jogando em casa. Deliberadamente, parecia um bocado de time, menos o Bahia. Então, eu acho que há uma acomodação generalizada, assim. Me deu essa sensação, de verdade. E isso, eu acho que reflete em 2 jogos terríveis do Bahia na Fonte Nova. No reduto, onde o Bahia normalmente se garantia, o Bahia não conseguiu fazer 6 pontos contra 2 times da parte de baixo da Série A. Não foram Palmeiras e Flamengo que foram atenuadas derrotas nas últimas semanas. Foi Remo e Santos. Eu estou falando com todo respeito às 2 instituições. E o Bahia. Não, aqui a gente está falando de expectativa sobre cada equipe. De obrigação. Performance, é obrigação. Então, eu saio desse jogo frustrado, irritado. De um dos 2 gols eu me motivei a comemorar, porque estava com uma sensação de desperdício tão grande de pontos, e continuo.
Talvez eu só conseguisse me motivar se o Bahia fizesse um terceiro gol para somar 3 pontos, para que o campeonato fique vivo para o Bahia. Porque o Cruzeiro já está a 5 pontos do Bahia. Eu não duvido nada do Cruzeiro passar em 2 rodadas, depois vai ter confronto direto em Salvador. Vai acontecer o quê com essa performance aí? Uhum. Então, assim, o Atlético Paranaense amanhã, se ganhar do Vitória na Arena da Baixada, já passa o Bahia. Então, assim, e o Bahia jogou contra o Santos, irmão, em casa. Faça 3 pontos, seja letal, imponha a sua qualidade, imponha a sua responsabilidade. Isso que você acabou de colocar do afastamento da parte de cima da tabela, esse afastamento meio que lógico, né? Se você for imaginando aí o momento de cada time, ele provoca também uma reação psicológica nos seus adversários. Não, então, os adversários deixam de olhar você com respeito, deixam de olhar você com temor e começam a enxergar oportunidades. Isso no futebol faz muito mais diferença do que a gente pensa. Isso no futebol possibilita que o adversário ele tenha aquela confiança de dar aquele passe mais vertical, sabe? De tentar explorar. Muda a cara do jogo. Muda a cara às vezes, e eu concordo 100% com você, tá? Agora, às vezes, eu acho que o Bahia prefere isso. O Bahia, com algum tipo de complexo, prefere ser encarado como o bonitinho, azarão, que pode surpreender. Ele não quer. Eu não consigo enxergar o Bahia querendo ser o temido, querendo o seu time a ser batido, o time que todo mundo estuda, o time que todo mundo respeita. Não parece isso. Parece que o Bahia se sente muito mais confortável na zona de descrença. É o time que precisa da crise para dar uma resposta de que é capaz de alguma coisa. Ele não é um time que assume uma responsabilidade de ser respeitado, de conquistar. Isso está acontecendo. Na hora da onça beber água, o Bahia vira pá e fraqueja. É inacreditável isso. E é recorrente. Então não está talhado para o protagonismo, não está talhado para grandes conquistas. E aí talvez tome um bocado de porradinha e aí o pessoal comece a diminuir a taxa de respeitabilidade. E aí quando chegar aqui em Salvador, vai ganhar 2, 3 jogos em sequência, o pessoal, porque, mas o Bahia foi injusto, não. Não tem justiça nenhuma com o Bahia. O que estamos falando hoje aqui, o que está sendo criticado ao Bahia, o Bahia pode ser campeão mundial no final da temporada, não é injusto. O Bahia não tem desculpa para ser como está sendo hoje. Uhum. Não tem. Nenhuma. As respostas do Bahia estão péssimas. E aí, eu só consigo imaginar que a zona da parte de cima da tabela, a zona onde os grandes conversam, não é uma zona onde o Bahia se sente confortável. Não é uma zona onde o Bahia se sente pertencente. Essa chave tem que virar, pô. Essa chave tem que virar. Pelo amor de Deus, olha a capacidade que o Bahia tem de embarcar qualidade técnica nesse elenco, pô. Ou a capacidade que o Bahia tem de engajar uma massa gigantesca, apaixonada, capaz de empurrar o time para frente, capaz de mudar a cara de jogos. É inacreditável, pô. Precisa buscar esse lugar que lhe pertence, pô. Pois é, e aí isso parece mais difícil do que a gente imaginava. E hoje foi mais um capítulo, Celso, completamente com você, mais um capítulo que desse livrinho aí de, sabe, como é? A arte de ligar o exploda-se, tipo isso. A arte de ligar o foda-se. Sabe, é quase isso, assim, pô, liga, e o torcedor, coitado, ele vai, porque a gente, Bahia e Remo, quando for acontecer lá, meu irmão, você vai ver a mobilização, um negócio assim, acredito, e aí, pagando de Nostradamus, aí vai que o Bahia dá 2-1 lá, e o pessoal vai falar, os jogadores, o que complicou foi a partida de ida, é claro, ora pois, uma partida que o Bahia tinha a obrigação de vencer, aí ele perde por 2 gols de diferença, então, tá tudo interligado, meu irmão, e hoje só não foi vexame porque o Santos ajudou e o Bahia conseguiu buscar esses 2 gols aí. Mas a situação do Bahia, o ambiente de crise, a desconfiança, continuam vivíssimos aí.
Muito bem, meu caro Cássio Cardoso. Daqui a pouco a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nessa partida, analisando individualmente os jogadores. Mas antes eu queria chamar a atenção aqui da galera para essa campanha da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, a Bet do Jogo Responsável, que transformou seu principal embaixador, Vini Júnior, no Vini Sênior, que traz ensinamentos para que você não seja juvenil e que você jogue com responsabilidade. Sênior. O autocontrole é como o jardim. É bom cultivá-lo todos os dias. Quem aposta precisa ter controle. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional dá para definir um valor máximo para jogar e limitar seus gastos. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Essa campanha ficou massa, né, Cássio? Fazer um parênteses aqui, você que é publicitário, um grande publicitário, além de ser um espetacular cronista, tá? Transformar Vini Júnior em Vini Sênior é uma sacada genial. Maravilhoso, pô. Eu dei risada. A primeira vez que fui impactado pelas propagandas foi no rádio. Adorei, foi, né? Foi. Aí agora com vídeo, com tudo, maravilhoso. Véio. Isso é muito bom, pô. E é um papel que de fato a Bet Nacional vem fazendo aí muito importante, né, de conscientização aí, para que o pessoal possa tratar como entretenimento mesmo e brincar como se deve brincar na plataforma. Exatamente. Nada muito de encarar a aposta como investimento, nada como de encarar como uma forma de você buscar uma renda extra. Isso aqui é entretenimento, é uma forma de você aprimorar ali sua experiência com o jogo, tá? Para quem gosta e, sobretudo, para maiores de 18 anos, certo? Então, jogue com responsabilidade, jogue como Vini Sênior. Agora sim, meu caro Cássio Cardoso, vamos mergulhar aqui no campinho para que a gente possa distribuir aí os conceitos. Estou imaginando que isso vai parecer um campo de batalha da Primeira Guerra. Sangue para tudo quanto é lado. Meu Deus, vamos começar com Léo Vieira, meu caro Cássio Cardoso. Olha, eu vou isentar. Tomou 2 gols de pênalti e fez uma defesa importante no segundo tempo. O menino do Santos sai na cara do gol. Aí eu vou dar a ele aí um amarelinho no meio do caminho. Acho que ele talvez tenha se safado aí. Na hora que passar na frente do torcedor, não vai ouvir poucas e boas, não. Um amarelinho aí pro Léo Vieira. Então, muito bem. Amarelo para Léo Vieira, tá? Depois aí você já bota aquele quadradinho branco, aquele contorninho. Olha aí. Respeitar meu diretor. É isso aí. Agora você indo com o caju e voltando com a castanha torrada. Foi isso mesmo. Dá-lhe Alan Roberto, nosso diretor. Agora vamos lá. Vamos falar da dupla de zaga. Gabriel Xavier e Santiago Ramos Mingo, que é um personagem essencial para a gente entender o contexto desse jogo, né? Rapaz, Gabriel Xavier laranja, jogo ruim, mas principalmente porque ele ficou exposto. O Santos deixou a bola com ele tem dificuldades, o Bahia não deu alternativa e ele teve que tentar fazer alguma coisa. Eu vi o Thiago Silva falando sobre esse tipo de marcação que o Palmeiras, da Abel Ferreira, fez contra o Chelsea na final da Copa do Mundial de Clubes, né? Do Mundial. Copa Intercontinental. E Thiago Silva dizendo que você pega essa bola e carrega para dentro do campo de ataque. Se nenhum jogador se desmarca, é como se a luz apagasse. Se nenhum companheiro seu se desmarca, a luz apaga. Exato, e aí você tem e acontece isso com o Gabriel Xavier. Eu acho que acabou ficando exposto, não foi bem, mas ele, por exemplo, não chegou nem perto do desastre que foi Ramos Mingo. E aí, por favor, pode colocar o vermelho, o mais vermelho que você tiver em Ramos Mingo, porque foi um desastre. O pênalti, o cara, ele tá se afobando, velho. Ele perdeu o equilíbrio, sabe? Erra muito. Você vai lembrar, inclusive nos últimos jogos, ele errou contra o
Ele errou contra o Palmeiras, gol contra. Certo? Certo. Ele errou contra o... Cadê qual foi o jogo? Aí teve Mirassol. Contra o Flamengo, ele vai para dentro do gol, em vez de ir em cima do menino que cruza para Arrascaeta, em vez de Pedro. Em vez de ir para cima de Pedro, ele vai para dentro do gol. Contra o Remo, o terceiro gol, ele sai com a bola desgovernadamente, perde, o Bahia toma o terceiro. E hoje ele comete esse pênalti troncho que poderia ser evitado. Eu acho que Mingo, ele já precisa ser avaliado na condição titular. Você precisa... Impressionante como caiu, né? Como despencou a performance, né? Se 2026 dele tá assustador. Juba. O Gabriel Bontempo deu uma bloqueada nele. Eu vou dar um laranjinha porque ele fez o gol. Mas mesmo? A falta... O jogo dele é horroroso. Acevedo, pronto. Acevedo verde. Não precisa ser o verde. Acevedo eu acho que acaba... A gente pode até trazer já a estrelinha pro peito dele, porque para mim acho que foi o melhor jogador do Bahia, né? Não tem a menor dúvida. Seja lateral direito, seja como cabeça de área, seja como o zagueiro central. Que é muito concentrado no jogo. Ele muito concentrado, muito centro de urgência. Exatamente. Participativo. Então ele vai o verdinho ali, o segundo verdinho, e vai já com a estrela, sem dúvida nenhuma. Aí você já pode deixar separado. Então já pode botar aí o bem para Acevedo e pode botar a estrela no peito do homem, porque para mim não tem discussão, foi o melhor do Bahia em campo. Agora a gente chega no meio campo, um setor também que eu acho que a gente vai distribuir vermelhinho por aqui. Teve Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo entrando de frente. Aí, meu irmão, você veste os caras de Internacional aí, todos três. Você é maluco. Tudo colorado, uma assombração. Caio Alexandre até melhorou um pouquinho no segundo tempo com a entrada de Ayrton Ribeiro, mas muito mal ainda. Michel Araújo, velho, que coisa triste ver Michel Araújo em campo, velho. É uma sombra daquele jogador. Foi dos piores em campo. Papai, E Jean Lucas também, eu vou dizer um negócio pra você, velho. Foi muito mal isso também. Mexe um pouco nisso, sabe, velho? Você tá tendo tempo pra treinar e cria alternativa, porra. Você não tá calendário apertado, não. Olha, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro laranja. É acionado ali no intervalo, né? Laranja. Só porque ele deu R$2 de lucidez ao time com a bola no pé. Mas laranja. E é um laranja quase indo pro vermelho mesmo. O final do jogo dele foi desastroso. Muito bem. Vamos logo com o Gilberto também, analisar que entrou junto com o Everton Ribeiro. Vermelho, um horror. Mal também. E para voltar, meu irmão, quando perdeu a bola, meu amigo, parecia uma Scania. Parece carregada. Exatamente. Eric, laranja, fez nada. E ainda fez o pênalti, né? Não, mas aí não, o pênalti foi Pulga. Verdade. Esse Eric é o volante. É outro Eric. Mas esse aí também, a gente foi um clamor ele não ter sido titular. Eu fui nessa direção também do clamor, que eu acho que ele tinha que ser titular em vez de Caio Alexandre, mas quando entrou não justificou muita coisa, não. Aí pode jogar ele aí o laranjinha. Então, mal para Eric. Mal para Eric. Vamos agora para a linha de frente. Pulga, laranja. Pô, ele ia ser vermelhaço. Mas ele faz o cruzamento para o segundo gol. Só por isso. E assim, arruma, né, o cruzamento. Não é que a bola chegou redonda para ele. Não, ele pegou um melão e transformou em bola. Isso. Então, laranja para ele. Boa. Acho justo. Kiko Oliveira. Laranja. Laranja não, vermelho. Vermelho. Meu amigo, é quase um Mirandinha que habla, viu? Porra. É forte, é determinado, é um cara que se entrega, mas para raciocinar, meu amigo, vai na linha de fundo ali, se você ligar, ele passa pelo dique, chega perto da região dos barris ali, vai correndo. As sinapses não funcionam muito de vez em quando. Não, o negócio é dramático.
Everaldo, vermelho. Oh, Participou pouco, mas participou. Eu brinquei. Everaldo participa pouco, compensação irrita muito. Pegou um contra-ataque ali, foi outro que emulou Mirandinha, abaixou a cabeça, meu irmão. Ademir participou pouco, mas irritou muito também. Vermelho. Pouco Olha tempo isso. que jogou e foi um desastre. Vermelho também para Ademir. Vermelho. É. E William José, o autor do gol. Eu tô na dúvida. Eu acho que vou botar um laranja para ele só porque fez o gol. Foi uma bela cabeçada, né? Foi. E aí ele vai ficar laranja. Laranja para William José. Daí a gente distribuiu os conceitos para os jogadores e agora vamos analisar quem mandou o time a campo e quem comanda, assim, né? Não estava à beira do gramado, mas é o responsável aí por definir o norte do Bahia. Rapaz, Rogério Ceni aí vai de sangue pisado, viu, velho? Se pudesse ter um vinho ali, eu botava, porque ele parece desgostoso à frente do Bahia, velho. É uma coisa assim, quase no automático, sabe? Não dá, velho. Não dá pro Bahia toda vez ser encaixotado por um time meiota, não, velho. Não dá. Não é para isso você ter um técnico qualificado. Hoje você não é qualificado, mas ele não tira o Bahia desse lugar. Não dá. Porra, a gente não tá falando de um técnico que tá 6 meses, não, pô. Tá falando de um técnico que vai fazer 3 anos em setembro. 3. Um dos trabalhos mais longevos, né, do futebol brasileiro. Só tá atrás do trabalho de Abel Ferreira. Pois é, pô. Na Série A. Traz o vermelho já aí para Rogério Ceni. Pode trazer o vermelho. Se você tiver um tom de sangue pisado, aqueles Del Rey da década de 90 que sai da foto. Lembra? Aquele negócio. Entregando a idade aqui, viu, meu irmão? Aquele carro sai da fábrica muito bonito. Eu olhar assim, porra, que Del Rey bonito danado. Aí o Rogério Ceni é esse Del Rey, porque eu vou dizer um negócio pra você, velho. Não dá, porra. Você não tem argumento para isso. Você não tem. Encontre soluções, bote Del para jogar, bote Eric para jogar, bote Cauê Furquinho hoje, por que ele botou Ademir, não botou Cauê Furquinho? O Guri tá vindo aí de uma seleção que ele jogou bem. Bota, mexe no brilho dos caras, porra. Parece que ninguém Eu tava discutindo essa semana com o Pedro, velho. Ninguém se sente pressionado no time titular do Bahia. Todo mundo, em relação ao seu suplente. Como se não tivesse sombra, né? Não tem sombra, velho. Os caras estão na boa, velho, de quer. Entendeu? E eu acho que o próprio Rogério ficou nessa de quer também. Entrou ali, velho. Sabe por quê, velho? O que acontece? Como o Bahia tem seus padrões definidos, estabilidade, o trabalho organizado, processos, eu acho que até uma figura como o Rogério Ceni entrou no modo repartição pública, bicho. Os caras estão entrando em campo batendo carimbo, velho. Todo respeito ao funcionarismo público, velho, mas isso, infelizmente, é algo que é presente no nosso dia. Eu tenho exemplos vividos para dizer o que eu estou dizendo. Tem gente dentro de repartição pública que está ali para bater o carimbo e sair do seu horário. Não são todos, mas é um cenário percebido. E eu sinto isso no Bahia. Eu sinto o Bahia com uma série de concursados de cargo vitalício. Sabe? Não tem cômodo, não tem apetite. E isso é pouco produtivo. Eu não vejo como isso dá certo num ambiente de altíssima performance, não, velho. Às vezes, num ambiente de atendimento, ou de algo que você faz todos os dias da mesma forma e tem que ser assim, você consegue até atender ao que se propõe. Num ambiente de alta performance no futebol, você tem que estar todo dia querendo mais que o outro, velho. Senão você fica pelo caminho. E eu acho que Rogério Ceni embarcou nessa de é isso aí mesmo que tem, vamos nessa. Como é que você analisa a situação dele como um todo? Aproveitando aqui também, como é que está a situação de Rogério Ceni? Você vê algum tipo de pressão, de certa forma, sobre o trabalho dele? Internamente eu não consigo perceber pressão. Eu acho que internamente... Eu quero lembrar que Renato Paiva, com uma vitória em 18 jogos, encaminhando o Bahia para a Série B, ele não foi demitido do Bahia. Ele que pediu para sair. Então, assim... E com toda aquela prepotência e arrogância, né? Então, só para a gente ter noção do quanto o Bahia dá estabilidade para o trabalho que do não técnico. É o caso de Rogério Ceni, deixando bem claro. Sim. Renato Paiva e Rogério Ceni são incomparáveis. Isso. Isso não significa
que Rogério tenha dado uma sensação de esgotamento. E aí eu vou dizer uma coisa para você. É um muro que eu estou pulando. É uma mão que eu estou largando. O Bahia vai chegar aí para esse período da Copa do Mundo. Se o que está se anunciando se confirmar, de um time eliminado da Copa do Brasil e meiota de tabela 8º, 9º da Série A, eu avaliaria muito a possibilidade de troca. Muito. De dizer assim, eu tinha até pensado, Celso, dizer assim, não, faz essa troca no final do ano. Que aí você faz ali um arremate, completa a temporada e beleza. Mas a parada para a Copa são 52 dias, pô. Em 52 dias você consegue fazer muita coisa aí no seu dia a dia. Da férias ali de 20, você tem 32 para trabalhar. Se você der 20 dias de férias para o seu elenco, você trabalha mais 32. Então, é para se pensar. Porque aí o Bahia vai ter mais um turno inteiro de Campeonato Brasileiro e mais um jogo. É uma intertemporada, né? Aí ele vai ter 20 jogos para o segundo semestre para ele fazer os melhores 20 jogos da história e tentar aí um quarto lugar, uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, para dar alguma dignidade a essa temporada. Porque eu não consigo, a sensação que eu tenho é que o Rogério não tem energia para isso. Não tem energia. Seja ele querendo ou não, seja ele disposto ou não. Não transmite, não vai. Não vai. O Bahia não tinha o direito de fazer o que fez essa semana. Não vai. Isso me afastou muito da ideia de que o Rogério Ceni ainda tem a oferecer ao Bahia, de verdade. Porque não é só o resultado, é a forma. A forma como o resultado acontece. Eu não posso ver o que aconteceu com o O'Rings, o Remo ver e fazer e se dar bem, o Santos ver, fazer e se dar bem. Não é possível. Não é possível isso acontecer. Não é aceitável. Não é aceitável, exatamente. Entendeu? Não é aceitável. Então, para mim, talvez o ciclo precise se encerrar e você recomeça para você dar uma agitada aí. Elenco você não muda de uma hora para outra, muita gente com contrato, mas a troca do comando técnico, rapaz, eu não tenho mais apego nenhum a ele. Nenhum. Ao trabalho de Rogério. Larguei a mão. O trabalho de Rogério, para mim, entrou num. Sabe eletrocardiograma? Quando você não tem mais aquela coisa dos picos, você tá morto. Se você entrou nesse negócio aqui, ó, nessa linha reta, você tá morto. E aí, talvez ele esteja desgastado, cansado, trabalha com apoio, é um cara trabalhador. Muito trabalhador, muito estudioso e, velho, eu acho excelente profissional, mas eu larguei a mão no Bahia, larguei mesmo. Acho que aí é fim de ciclo. A impressão que eu tenho é essa. O Bahia tá todo desgastado, sem motivo. É isso que eu quero deixar claro. Eu não estou falando de uma temporada com 100, 700 jogos, como foi inclusive 2025. Eu estou falando de uma temporada suave. Certo? O Bahia está fazendo um jogo uma semana, descansa um jogo uma semana. Agora, com Copa do Brasil, que isso mudou um pouco. E com pausa para a Copa do Mundo. E agora vai ter pausa para a Copa do Mundo. Mas, se com essa semana para trabalhar, os caras estão voltando, se arrastando, você imagina com as férias da Copa do Mundo, se tiver nesse nível de exigência, aparentemente, no dia a dia do Bahia. Não sei. Porque os caras não entram em campo demonstrando que estão sendo cobrados. Eles não entram em campo demonstrando que estão encarando os jogos com grandes finais de campeonato, que eles precisam desesperadamente desses pontos. Você vê incômodo, desconforto ou interno, ou você vê mais essa passividade? É difícil. Eu não tô. Eu acho que eu tinha que estar mais perto para poder ser mais preciso. Mas eu vou avaliar o que eu vejo no campo. O que eu vejo no campo é que existe um conformismo. Basicamente é o que temos para hoje. É Jean Lucas pela esquerda, é Everton Ribeiro quando dá tentando ser lúcido, é Caio Alexandre. Você quer ver um exemplo? Caio Alexandre até hoje melhorou nisso. Mas Caio Alexandre ainda assim parece um cara de 37 anos em campo. Caio Alexandre veteranou, meu irmão. Ele tem 26, pô. É uma joia, pô. Esse não é uma joia, pô. Como é que você deixou chegar nesse ponto? É. Entendeu? Aí Jean Lucas passa 800 jogos sem jogar nada. No jogo que ele faz 2 gols, vai mandar o torcedor calar a boca. Não. Tem que mandar. Pegou seleção. Entendeu? Não tem que mandar. Esses caras não tem que mandar. Não tem as respostas que eles derem agora.
ainda vai ser para eles na busca de recuperar o crédito. Eles estão amortizando a dívida. Então, eu acho que quando o Rogério pega, velho, não vou ter o Everton Ribeiro, tá, mas pega e bota o Michel Araújo, meu irmão, porra, não é possível, é muito preguiçoso isso, velho. É muito preguiçoso. O Michel Araújo tem nada a ver com o Everton Ribeiro. Nada. No máximo a cor da pele. Porra. Aí você fica insistindo com o Michel Araújo, lugar de Everton Ribeiro. O Michel Araújo, em boa fase, ele já não tem nada a ver com o Everton Ribeiro. Numa fase que ele está em 2026, ele não tem nada a ver com o time do Bahia. Ele não pode estar no time do Bahia. Ele precisa melhorar. Mas não tem quem. Bota o David Martins, bote o Nestor, bote o Jean Lucas para ir para a direita e bote o Nestor na esquerda, que o Nestor funciona mais pela esquerda, né? Corre pela esquerda. Isso. Bote Eric. Faz alguma coisa, mude a formação. Não tá, o Bahia tá acomodado, velho. O Bahia tá acomodado. O jogo de hoje foi um desastre. O Santos veio todo requenguela, todo confuso, cansado. E voltou isso aqui para ganhar 3 pontos na Fonte Nova, pô. Não dá, eu não consigo achar natural isso, Celso. Então, tô largando a mão, vou ficar feliz se errar a previsão, mas 31 de maio a gente vai chegar na Copa do Mundo levantando a mão pro céu que o Bahia vai parar de jogar e vai olhar para a temporada e dizer, porra, ainda tem o segundo turno e o segundo semestre, porque por mim acabava agora. Essa é a sensação que vai dar. O Bahia vai ter jogos muito complicados. E hoje, se o Santos fosse um time R$2 melhor, o Bahia nem achar a cor da bola. De novo, como o Remo, inclusive, escondeu a bola do Bahia a partir dos 15, 20 do segundo tempo. E quando fez 2-1, o Bahia não deu um chute no gol. Contra o Remo. Impressionante. Impressionante. Então, se o Santos hoje fosse um time um pouquinho melhor, o Bahia não somava ponto de novo. Então, não dá. Isso, para mim, o empate não me atenuou nada. A única coisa que o empate fez foi tirar 2 pontos do Santos e dar 1 ponto ao Bahia. Só. Do ponto de vista de análise do jogo, continuou terrível. Necessário ser usado e encarado como uma derrota e que isso gere um incômodo para que alguma coisa aconteça. Porque desse jeito aí a temporada vai ser muito melancólica daqui até o final. Muito bem. Esse foi Cássio Cardoso, craque da crônica. E um irmão aí que a vida me deu, sempre uma alegria fazer um programa aqui com você. Um cheiro para você. Um grande abraço para você, meu irmão, pro Alan, para todo mundo. Lembrando o pessoal aí para deixar o like, comentar e inscrever-se no canal Ené 45, que é um negócio absurdo para quem gosta de futebol, de trabalho sério. Um abraço, tá com você, meu irmão. É sempre um prazer, viu? Tudo sempre, de bom. Sempre. E aí você, se não tiver inscrito no BFC, você não está fazendo nada. Obrigado a todos. E um forte abraço. Até o próximo. Valeu.